Vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar o projeto de Deus. Nós vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar o projeto de Deus. O projeto de Deus. Não mesa. O projeto de Deus. Não é a pobreza. O projeto de Deus é que haja partilha de toda a riqueza. Mas vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar o projeto de Deus. Nós vamos realizar o projeto de Deus. O projeto de Deus é amor e bondade. O projeto de Deus é a fraternidade. O projeto de Deus é que haja igualdade na sociedade. Mas vamos realizar o projeto de Deus. 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 O projeto de Deus é a terra para todos. O projeto de Deus é a casa para todos. O projeto de Deus é o fim do sistema que oprime o povo. Mas vamos realizar o projeto de Deus. 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 O projeto de Deus não está concluído. O projeto de Deus é ser implantado. O projeto de Deus no mundo de nós todos será realizado. Nós vamos realizar o projeto de Deus. 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 Que maravilha, né? Para uns é comunismo, mas isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Isso é Deuteronômio. Isso é teologia da libertação. Que muita gente não entende, não conhece a palavra de Deus, não conhece a essência da teologia. É muita coisa boa e bonita que são produzidas nas comunidades de base. Muita coisa boa mesmo que é produzida. Muita coisa. E esse projeto de Deus não está concluído. O projeto de Deus, com a mão de Deus todos, será realizado. Será realizado. Então, o livro ai, Deus Pai, minha Nossa Senhora, hoje eu estou atrapalhado. O livro do Deuteronômio, né, é o livro da liberdade dos filhos de Deus. Liberdade é fraternidade. O parâmetro desse livro se desenvolve dentro da história, porque nós somos seres históricos. Né? Nós, seres humanos, somos históricos. E a história tem passado, presente e futuro. A história tem presente, passado e futuro. E quando a gente olha para o passado, a gente aprende a não cometer mais os erros e toca a vida para frente. Assim, o presente deve ser sempre avaliado com uma consciência histórica, uma memória muito ativa do passado. Quando no presente a gente comete muitos erros, é consequência de quê? Consequência de não termos olhado com frequência para o passado. E o livro de Deuteronômio, capítulo 5, lá no versículo 21, né? Aliás, no versículo 6 diz assim: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Né? Deus sempre está lembrando ao povo: eu sou o Senhor Deus, aquele que tirou vocês do Egito, na terra onde vocês eram escravos.
Deus sempre está lembrando para o povo o seu passado. Onde é que esse povo estava, onde hoje está e quem foi que os libertou. Quando é coisa boa, aparece um bocado de pai para a criança. Não é? É assim sempre. Pois bem, meus irmãos, para isso os levitas desenvolveram um tema chamado uma Torá. Que a Torá é o quê? É uma lei, que significa, em primeiro lugar, instruções para situações conflitivas. Toda vez que estavam diante de situações conflitivas, esse povo buscava, no livro do Deuteronômio, buscava na palavra de Deus resposta para a sua solução. Olhando para o passado, buscava soluções para o seu presente. Então, o horizonte que o livro do Deuteronômio nos põe é esse da canção que acabamos de ouvir. Vamos realizar o projeto de Deus. O projeto de Deus é farinha para todos. O projeto de Deus é o fim do sistema que oprime o povo. O projeto de Deus não gera pobreza. O projeto de Deus é que haja partilha de toda a riqueza. O projeto de Deus é uma lei justa. Então coloca a aliança do projeto de Deus como ideal das relações, e toda relação com Deus é também relação com o próximo. Lembre que os mandamentos são ligados a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Os levitas criaram então um grande ideal na cabeça do povo: a liberdade, que era o êxodo, e a vida, que era a terra. Fosse de fato isso uma questão de ser usufruído por todos. Era dom de Deus, a terra é dom de Deus, os frutos é dom de Deus para todos e não para alguns. Isso é comunismo? Leia o livro do Deuteronômio e acuse a palavra de Deus do seu comunismo, que hoje virou moda. Todo mundo acusar a boa reflexão da palavra e a teologia da libertação, acusar de comunista ateia. Porque uma coisa é o comunismo ateu e outra coisa são princípios de fraternidade, igualdade e liberdade. Não é? Então, o projeto do Deuteronômio, não é para que todos usufruam dos bens que Deus nos deu. Não é o que acontecia no tempo deles. Não todos usufruíam dos bens que Deus dava. E também não é uma realidade do nosso tempo. Tanto no tempo deles como hoje, em nosso tempo, o que é que a gente vê? Tanto lá como cá, a gente vê um acúmulo de liberdade de vida nas mãos de uns poucos, enquanto uma grande maioria fica entregue ao chamado Deus dará. Acontece que não é Deus dará. Deus já deu. Deus já deu a terra como herança. Deus já deu tudo que a terra produz como herança. O problema é o roubo. O problema é o desvio desses dons. O problema é a posse daquilo que é de todos como um bem particular. Era preciso reverter esse processo. Isso significa trocar o espírito de acúmulo pelo espírito da partilha. É repartir liberdade, dando origem a relações de fraternidade, repartir os bens da vida, dando origem à relação de partilha igualitária da vida e dos bens que sustentam. Isso é justiça que Deus quer. Isso é justiça que Deus quer, não é? Dons que sustentam. Isso é a justiça que Deus quer. Que os seus dons sejam repartidos entre todos, porque Ele nos deu para todos, não é? Eu acho que a gente deveria pensar um pouquinho nisso. Deixa eu ver que se eu encontro aqui uma coisa interessante, é nosso jeito, para ver se a gente, ouvindo essa canção, nos alegra naquilo que é proposta do Deuteronômio, né? Deixa eu ver se eu dou a sorte hoje
da gente, é nosso jeito de ser igreja. Voltei ao modo primitivo, viu? Aquele que eu me atrapalhava toda hora. Viu? Mas vamos ver se eu dou sorte de encontrar essa bela canção para que a gente entenda o Deuteronômio. Oh, meu Deus! Um dia eu vou aprender a mexer nisso tudo, para quando eu for falar com vocês, já está tudo na agulha, né? Não é não? Um dia eu aprendo. Ou então eu vou ter um bom assistente. Espera aí. Nós vamos conseguir. Tenham fé em Deus que a gente vai conseguir. Um pouquinho de paciência. Sai tudo grudado quando eu digito, né? Espera aí. Vamos ver. Acho que vou dar sorte de ter a resposta. Acho que tive, viu? Vamos ver. Porque é isso que a gente precisa construir, um mundo de igualdade, um mundo de fraternidade. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Oi? O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Estamos na luta organizando a caminhada por moradia, saúde, educação. Quando no campo a mãe terra é cercada e quanta água é exclusiva do patrão. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Entendemos que justiça e profecia tem que estar a serviço do irmão. Religião que prega melancolia não faz sentido, caminha sem direção. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Nós professamos a essência do amor, é o sagrado que se estende a todos nós, sem distinção de credo, raça e cor. Somos irmãos, filhos do mesmo amor. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Nossa alegria nasce na comunidade, fraternidade, esperança e louvor. São sempre frutos de uma fé que se anima, que segue os passos de Jesus libertador. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Não aceitamos mais viver de ilusão, a nossa fé nos exige os pés no chão. E tudo isso é o nosso jeito de viver, a Sedes é o jeito da igreja ser. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Mas, menino, como gostar desse jeito de ser igreja? Que prega a igualdade, que prega a fraternidade, que prega que uns não podem acumular ao passo que outros passam necessidade, que prega a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é. Porque o livro do Deuteronômio está pregando isso que acabou de ser cantado. Partilha igualitária de vida e dos dons que sustentam. Isso é justiça que Deus quer, que os dons sejam repartidos entre todos, porque Ele deu esses dons para todos. Essa visão de justiça está por trás da lei, do código deuteronomista, que não visa apenas essa ou aquela situação, mas a transformação radical das relações sociais, de modo que a justiça supere radicalmente a injustiça. É verdade
que no meio de nós, né, haverá, diz lá no Deuteronômio capítulo 15. Pega o Deuteronômio capítulo 15 e veja o que é que está dizendo lá. Vamos ler na Bíblia. Diz assim: é verdade que no meio de você não haverá nenhum pobre, porque Javé vai abençoar você na terra que seu Deus dará a você, para que você a possua como herança. E quando é que isso vai acontecer? Que não vai haver mais entre nós pobres, porque a herança que Javé deixou para nós vai ser bem repartida. Quando todos forem fiéis a Javé e ao projeto de Deus, vamos realizar o projeto de Deus. Se todo mundo for fiel ao projeto de Deus, esse sonho, que não vai haver mais miseráveis e pobres, vai se realizar. E para quando vai ser isso, não importa. Quando vai ser. O que importa é que você encare essa realidade e no seu gesto concreto a realize. Veja bem. Diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Diz assim, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: veja bem, que não falte indigente na terra. É por isso que eu ordeno a vocês, para que não haja indigente na terra, abra mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente na terra onde você está. Proposta da CNBB para esse mês da Bíblia: abra mão ao teu irmão, né? Abra mão. Olha aqui, é o livro do mês da Bíblia. Abra a tua mão para o teu irmão, para que não tenha indigente, para que não tenha pobre, abrir a mão na terra onde você está, como aquela ali, ó, dos pobres fez, abrir a mão e o coração para os pobres, os indigentes. Não fique esperando que o mundo inteiro se transforme para depois você fazer alguma coisa. Se irmã Dulce fizesse assim, não teria realizado nada. Não vamos esperar que o mundo se transforme para realizar as coisas. É preciso que a gente comece. Mova seu dedo. Você comece já em sua casa, em sua rua, sua paróquia, a transformação do mundo. Vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar o projeto de Deus, né? O projeto de Deus não gera pobreza, o projeto de Deus não quer a riqueza, o projeto de Deus é que reparta toda a riqueza, né? A gente cantou no instante aqui que o projeto de Deus é que reparta. Mas acusam as SEBs, acusam a Teologia da Libertação de comunismo ateu. É quem não conhece nem as SEBs, nem a Teologia da Libertação, e muito menos conhece Bíblia. Porque se conhecesse Bíblia, a leria com responsabilidade, não com fantasia, com infantilismo. Porque o que está dizendo aqui no livro de Deuteronômio é isso que eu estou acabando de dizer a vocês. O projeto de Deus é este, gente. Uma lei de liberdade, êxodo e de vida, que seja usufruído por todos. Não é o que acontecia no tempo deles e não é o que acontece hoje. Tanto lá como cá, o que acontece é que as coisas estão acumuladas na mão de poucos, enquanto a maioria vive na indigência. O problema é roubo e desvio dos dons que Deus deixou para todos. E Deus espera de nós o quê? Partilha. E o que é a partilha igualitária de vida e dos bens? É fazer justiça. A justiça que Deus quer é que todos os seus dons sejam repartidos por todos de forma igualitária. Não é? Mas a gente fica esperando que o mundo se converta para fazer alguma coisa. Outra conclusão que se impõe é sobre esse fundamento da visão ética do Deuteronômio. O alicerce da ética do Deuteronômio é o Deus presente na vida das pessoas e na história.
O que perpassa todo o livro do Deuteronômio é a vontade de encontrar uma fidelidade autêntica a Deus. E o que é a fidelidade autêntica a Deus? Temê-lo e amá-lo. No Deuteronômio encontramos essas duas palavras o tempo todo, temor e amor, direcionado como atos de temer e amar a Javé, uma única tarefa que engloba todos os setores da nossa vida cristã. Quais são os setores? A economia, a política, a vida social, pessoal, familiar, higiene, relação com a natureza e etc. Se a gente ama e teme a Javé, todas essas relações são construídas dentro de um processo muito importante, que vai salvaguardar a vida humana, respeitar o planeta e todos terão seus direitos respeitados. Mas o problema é que para penetrar toda a vida como isso, é preciso uma grande transformação. Uma transformação nossa, né? Começar a partir de mim a transformar. No capítulo 30, de 15 a 20, tem essa proposta de liberdade que Javé nos dá, não é? Está lá, Deuteronômio, capítulo 30, de 15 a 20. Diz assim: Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecem os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vocês vão ocupar, né? Na terra que vocês vão ocupar. Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Olha aí, está lá. Ele insiste sobre uma obediência a Deus, que é ao mesmo tempo gratuidade séria. Esse equilíbrio entre gratuidade e seriedade é difícil, mas somente uma pessoa que descobre o sentido da própria vida como uma proposta de apelo de Javé para a sua vida ser plena na história, vai conseguir viver a obediência gratuita e séria, pois sabe que no fundo cada uma de suas atitudes não é um jogo, mas é uma questão de vida, não é? Se você abraça o sacerdócio como uma imposição, o celibato vai ser um peso, né? Se você abraça como uma proposta de obediência e de vida, proposta de vida em plenitude, você será feliz. Há um provérbio que diz, para quem trabalha com prazer, todo dia são férias, né? Para quem faz seu trabalho com prazer, todos os dias são férias. O Deuteronômio nasceu de um esforço pastoral transformador que os levitas construíram. Pastoral transformador. Se a pastoral da criança não transforma a sociedade, se a pastoral da saúde não transforma a sociedade, se a pastoral do idoso não transforma a sociedade, se a pastoral do menor e não transforma a sociedade, se não cria o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Mulher, a Lei Maria da Penha, se a gente não cria em nossas pastorais e não fomenta leis que protejam e dê vida e saúde para as pessoas, as nossas pastorais, elas não são transformadoras. E uma igreja que está presente no mundo e não é transformadora é como um abacate, que a gente abre, o caroço está no meio, mas não se suja com a polpa, não está misturado com a polpa, não é? E uma igreja, uma paróquia não pode estar no bairro de Pau da Lima, mergulhado em tanta violência, sem lutar para que a violência acabe. Mergulhado num bairro como esse, onde tem tanta droga e não faz nada para eliminar ou para poder os jovens sair do mundo das drogas. Então, de que modo esse livro do Deuteronômio pode nos inspirar hoje? Se os levitas fizeram uma política de pastoral transformadora,
Como a gente pode realizar hoje uma pastoral transformadora? Essa aliança proposta pelo livro do Deuteronômio, isso significa que ela é irreal ou que nunca vai acontecer, não é? Tem pessoas que pensam que esse projeto de Deus é utópico no sentido que nunca vai se realizar. Mas esse projeto de Deus, né, pode se realizar com a ajuda de todos. O projeto de Deus não está concluído, o projeto de Deus é seu reino implantado. O projeto de Deus, com a mão de nós todos, será realizado. A ética que ensina o livro do Deuteronômio de amar, temer e respeitar Javé, né? Essa ética, de que forma podemos reproduzi-la hoje? Você não acha que se o mundo amasse e temesse mais a Deus, esse mundo não estaria bem melhor? O que o Deuteronômio traz para a nossa vida pessoal? Eu penso que o capítulo que fala muito do amar e adorar a Deus e fugir dos ídolos, fala muito diretamente ao nosso coração. Porque os ídolos, quem cria, somos nós, pessoa que abandonamos Deus para poder correr atrás dos nossos ídolos. O que o Deuteronômio traz para a nossa comunidade hoje? O que ele nos diz hoje? Esse livro, ele é atual? Esse livro é atual? O que o Deuteronômio traz para a nossa sociedade? Esse livro, ele é de fato atual? Esse livro, ele fala que nós precisamos caminhar para o futuro olhando o nosso passado, para não cometermos os mesmos erros, não é? Para que a gente possa ter firmeza em nossos passos. A partir de amanhã, o nosso ciclo bíblico vai ter um contato direto com o texto. Nós vamos ler o Deuteronômio do capítulo 1 até o capítulo 30, viu? Até o capítulo 31. Vamos ler ele todinho, de ponta a ponta, refletindo capítulo por capítulo, tá certo? A partir de amanhã, todo mundo pegue sua Bíblia na mão para acompanhar a leitura do livro do Deuteronômio. Eu vou ler com vocês bem devagarzinho, com paciência, para que esse livro seja degustado com muita alegria, tá bom? Então, o que é que nós aprendemos? Que ser povo de Deus é ser povo organizado. Ser igreja é ser povo que se organiza. Ser igreja é ser agente transformador. Ser igreja é ser fermento na massa. Ser igreja é ser o sal na comida. Ser igreja é ser luz para este mundo. Vamos então encerrar esse nosso encontro lembrando disso. Igreja é povo que se organiza. Já pensou? Igreja é povo que se organiza. Gente oprimida buscando a libertação. É isso aí. É gente organizada, lutando por um mundo melhor. Não é? Então que Deus nos abençoe ao término deste encontro, que Ele possa dar a todos nós a paz e a verdadeira concórdia, né? Que nós saibamos viver em paz.